Pouca gente percebe, mas a história do Corinthians não foi construída apenas por gols decisivos, faixas levantadas e fotos eternizadas. Em muitos momentos, o clube foi salvo por jogadores que não estavam nos pôsteres, não eram os mais carismáticos e não apareciam primeiro quando a câmera procurava um herói. Ricardinho foi um deles. Um jogador que não gritava, não provocava, não chamava a atenção, mas que segurou o Corinthians em pé quando o chão começava a ceder. No fim dos anos 90, o Corinthians vivia um período de pressão constante. Era um time grande, acostumado a vencer, mas que carregava uma obrigação silenciosa. Não podia falhar. A torcida cobrava, a imprensa observava, e qualquer tropeço virava crise. Nesse ambiente, nem sempre o mais talentoso sobrevivia. Sobreviviam os que tinham cabeça fria. Ricardinho era exatamente isso. Um meia que jogava como se estivesse sempre 2 segundos à frente do jogo, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Enquanto outros jogadores viviam de lampejos, Ricardinho vivia de controle. Ele desacelerava quando o estádio pedia correria. Ele prendia a bola quando o nervosismo ameaçava virar desespero. Não era o tipo de jogador que levantava a arquibancada com um drible, mas era aquele que evitava o silêncio pesado que vinha depois de um erro fatal. Em jogos tensos, quando o Corinthians parecia à beira de perder o rumo, era nos pés dele que a bola descansava. Muitos lembram dos títulos daquele período. Poucos lembram de como eles quase escaparam. Porque antes de comemorar, o Corinthians precisou sobreviver. Precisou passar por jogos feios, travados, emocionalmente cruéis. Jogos em que a derrota não significava apenas perder pontos, mas perder confiança, perder controle, perder o vestiário. E nesses jogos, Ricardinho não aparecia nas manchetes, aparecia nos detalhes. Um passe certo quando tudo pedia um lançamento errado. Uma falta sofrida quando o time precisava respirar. Um posicionamento correto quando o adversário começava a crescer. Ricardinho nunca foi o jogador mais amado pela torcida. Talvez porque ele não se encaixasse na imagem clássica do ídolo corintiano explosivo, provocador, quase teatral. Ele era o oposto, discreto, quase invisível. Mas o futebol, em seus momentos mais perigosos, não precisa de espetáculo, precisa de equilíbrio. Pouca gente percebe, mas a história do Corinthians não foi construída apenas por gols decisivos, faixas levantadas e fotos eternizadas. Em muitos momentos, o clube foi salvo por jogadores que não estavam nos pôsteres, não eram os mais carismáticos e não apareciam primeiro quando a câmera procurava um herói. Ricardinho foi um deles. Um jogador que não gritava, não provocava, não chamava a atenção, mas que segurou o Corinthians em pé quando o chão começava a ceder. No fim dos anos 90, o Corinthians vivia um período de pressão constante. Era um time grande, acostumado a vencer, mas que carregava uma obrigação silenciosa. Não podia falhar. A torcida cobrava, a imprensa observava, e qualquer tropeço virava crise. Nesse ambiente, nem sempre o mais talentoso sobrevivia. Sobreviviam os que tinham cabeça fria. Ricardinho era exatamente isso. Um meia que jogava como se estivesse sempre 2 segundos à frente do jogo, mesmo quando tudo ao redor parecia desmoronar. Enquanto outros jogadores viviam de lampejos, Ricardinho vivia de controle. Ele desacelerava quando o estádio pedia correria. Ele prendia a bola quando o nervosismo ameaçava virar desespero. Não era o tipo de jogador que levantava a arquibancada com um drible, mas era aquele que evitava o silêncio pesado que vinha depois de um erro fatal. Em jogos tensos, quando o Corinthians parecia à beira de perder o rumo, era nos pés dele que a bola descansava. Muitos lembram dos títulos daquele período. Poucos lembram de como eles quase escaparam. Porque antes de comemorar, o Corinthians precisou sobreviver. Precisou passar por jogos feios, travados, emocionalmente cruéis. Jogos em que a derrota não significava apenas perder pontos, mas perder confiança, perder controle, perder o vestiário. E nesses jogos, Ricardinho não aparecia nas manchetes, aparecia nos detalhes. Um passe certo quando tudo pedia um lançamento errado. Uma falta sofrida quando o time precisava respirar. Um posicionamento correto quando o adversário começava a crescer. Ricardinho nunca foi o jogador mais amado pela torcida. Talvez porque ele não se encaixasse na imagem clássica do ídolo corintiano explosivo, provocador, quase teatral. Ele era o oposto, discreto, quase invisível. Mas o futebol, em seus momentos mais perigosos, não precisa de espetáculo, precisa de equilíbrio. E equilíbrio era algo raro naquele Corinthians pressionado, algo que Ricardinho entregava sem alarde. Houve jogos em que o Corinthians parecia travado emocionalmente. A bola queimava no pé de alguns jogadores. O estádio ficava impaciente. O
O erro parecia inevitável. E era nesses momentos que Ricardinho assumia o controle sem ninguém perceber. Não com discursos, não com gestos largos, mas com escolhas certas. Ele organizava o time, encurtava o campo, diminuía o risco. Fazia o jogo ficar feio se fosse preciso, porque às vezes jogar bonito é um luxo que quem está à beira do caos não pode ter. Enquanto outros viraram símbolos, Ricardinho virou estrutura. E estruturas não são celebradas, só são lembradas quando desabam. O Corinthians não desabou naquela fase, e isso não foi acaso, foi trabalho silencioso, inteligência tática e maturidade emocional. Ricardinho entendia o momento do clube melhor do que muitos. Sabia quando acelerar, quando travar, quando aceitar um empate, quando evitar o pior. Ele não salvava o Corinthians com gols antológicos, mas salvava evitando que o time se perdesse antes mesmo de ter a chance de vencer. Com o passar do tempo, o futebol passou a valorizar mais o barulho do que a consistência. E Ricardinho, que nunca fez questão de ser barulho, foi ficando de lado na memória coletiva. Outros nomes ocuparam o espaço, outras histórias foram contadas. Mas quem viveu aqueles jogos mais tensos, sabe, sem Ricardinho, muitas vitórias talvez nunca tivessem sido possíveis. Porque antes de vencer, era preciso não cair. A saída dele não foi épica, não houve despedida grandiosa, não houve coro de estádio pedindo para ficar. Foi uma saída silenciosa, como foi silenciosa sua importância. E talvez por isso, seu nome tenha se perdido no meio das narrativas mais chamativas. Mas o tempo tem uma forma curiosa de revelar verdades. Quando se revisita aqueles jogos difíceis, quando se assiste novamente aos momentos em que o Corinthians parecia prestes a ruir, Ricardinho está lá, sempre perto da bola, sempre no lugar certo, sempre evitando o erro que mudaria tudo. Ele não salvou o Corinthians em um único lance, salvou em vários momentos pequenos, quase invisíveis, que juntos impediram o colapso. E talvez seja por isso que pouca gente fale dele hoje, porque o futebol gosta de heróis de um instante. Ricardinho foi herói de muitos minutos silenciosos, e esses quase nunca viram história contada. Mas a verdade permanece. Antes dos títulos, antes das festas, antes da glória, houve um período em que o Corinthians precisou de jogadores que segurassem o peso da camisa sem deixá-la esmagar o time. Ricardinho foi um deles. Salvou o Corinthians não com gritos, mas com controle. Não com fama, mas com responsabilidade. E mesmo que hoje poucos falem seu nome, o clube passou ileso por momentos perigosos, porque alguém, longe dos holofotes, se recusou a deixar tudo desmoronar. Alguns jogadores entram para a história pelos gols, outros entram porque impediram que a história acabasse. Ricardinho foi exatamente esse tipo de jogador.